Quase que eu mandei o meu Deus agora aqui. Meu Deus! Pedael não está aí, pastor? Vamos lá. Primeiro, é uma honra imensa estar aqui hoje. Meu Deus. Hoje é um dia muito importante para mim. Acabo de ver minha mãe aqui presente. Católica, hoje numa igreja como a Get Church. Eu não tenho dúvida que mesmo incapaz como homem, Deus me tornou capaz só de ver a presença da minha mãe e do meu irmão aqui. Muito obrigado. E a Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, meu Pai amado, por me trazer nesse local tão especial. Eu estava vendo a foto ali, Vini, Melk, Raik, Pastor Lucas. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acredito que muitos não me conheçam. Meu nome é Márcio Zig. Para minha mãe Márcio, para o mundo Zig, para Deus, Filho amado. E eu vou precisar uma colinha, porque eu até gosto de falar, eu falo bastante, mas eu não tenho o entendimento ainda necessário para chegar aqui e fazer tudo que eles fazem. Eu adoraria subir aquela escada cantando, Gabriel. Depois eu preciso fazer isso, cara. É muito lindo. Parabéns, irmão. Eu sou um cara inconformado, empresário, e eu tenho um grande case de sucesso na minha vida. Quem me conhece sabe. E é um sucesso assim, ó, brabo, que poucos homens nessa terra conseguiram conquistar. Desculpe a arrogância, mas vocês vão me entender. E esse sucesso é o meu maior resultado, algo que eu conquistei e hoje eu tenho muito orgulho. Esse sucesso é o meu casamento. E aqui eu quero honrar e glorificar a vida da minha esposa Mariana, que está aqui na frente. E já dizer que eu sou esposo da Mariana, como estou me apresentando. Eu sou pai de sangue e de alma de 3 crianças, do Arthur, da Ana Luísa e da Laura. Eles não estão aqui, estão de férias, está cada um num canto. Mas sou muito grato a Deus por isso. Não sou o pastor, senhor Gabriel, mas pastor Lucas sempre fala, né? Você tem que se enxergar como. E nunca tive vontade, nunca tive esse propósito no meu coração. Muito longe disso, sou um pouco preguiçoso, atarefado. Pô, eu já trabalho pra caramba, eu já venho ao culto, vou ter que enfiar mais um... Não. Mas se eu estou aqui hoje é por pura obediência do nosso Pai. E eu vim por um chamado que eu não pude negar. E falando nesse chamado, eu vou contar um pouquinho dessas histórias, eu vou trazer alguns testemunhos meus. E eu preciso muito da ajuda de vocês hoje. Eu estava louco para fazer isso. Alguém aumenta o meu retorno, por favor? Que legal. Que massa. Só faltou o ponto aqui, outra hora eu quero vir com ponto, hein? Antes de mais nada, quero olhar aquela câmera, onde é que é? Eu não enxergo muito bem aqui. Muito bem, obrigado. E agradecer ao homem, ao pastor que me fez esse convite. Agora agradecer, eu estava um pouco bravo com ele, mas pastor Melk, eu não sei se você está assistindo, mas antes de começar eu preciso honrar a tua vida, te agradecer por essa grande loucura que tu cometeu, e eu vou contar um pouquinho disso, dizer que eu honro muito a tua família, pastora Lia e Heleninha, e dizer que eu oro todos os dias pela vida de vocês, porque foi o pastor Melk que nos trouxe para a igreja, para a Get Church, depois de muitas conversas. Meu amigo, você precisa conhecer a Get Church. E aqui estamos. Pastor Melk, eu amo a tua vida, muito obrigado por essa grande loucura. Não posso deixar de agradecer também pastor Lucas Torres, um amigo querido, que eu me inspiro muito. Merecidamente está viajando com seus filhos, merece demais. Um grande professor para mim. Muito obrigado, pastor Lucas Torres, por tudo que você tem feito e por nunca ter desistido disso, porque se hoje vocês sentam aqui numa cadeira confortável, com ar-condicionado, com Get Worship todos os dias disponível para vocês, é porque pastor Lucas nunca desistiu de um sonho e, sobretudo, nunca desistiu de ser obediente. Obrigado, pastor Lucas Torres. Meu Deus, eu
queria cantar agora aquela música que ele cresça, me ajuda. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. E eu pedi essa música porque a partir de agora eu peço que ele cresça. Que a minha imagem aqui agora, ela desapareça para vocês e vocês possam ver apenas a figura de Jesus Cristo. Eu não tenho arrogância, eu não tenho conhecimento suficiente, mas eu tenho a presença aqui do meu lado que me trouxe até aqui. E a partir de agora esqueçam esse homem barbudo e lembrem daquele outro cabeludo. Porque é ele que está aqui, ele que me trouxe e ele que vai levar a mensagem para o coração de cada um. Assim eu peço e assim eu te boto na tua mão, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu contar para vocês um pouco dessa loucura. No dia 22 de julho de 2026, alguém sabe que dia foi esse? Muito bem. Eu recebi uma ligação 1h da tarde. Um pastor com uma voz suave, pura, limpa. Meu amigo Zig, como você está, meu amigo? E eu já senti na hora, cara, ele vai mandar eu pregar. Mas eu não sou pastor, o que eu vou fazer lá em cima? E ele falava, meu amigo, já faz tempo que eu visualizo você lá em cima. Você tem grandes testemunhos para compartilhar. E eu falava, Mel, que não. Pastor, Mel, que não, por favor. Ali ele sumiu, não era mais pastor, virou meu amigo de volta. Mel, que tu tá maluco, com todo respeito, cara. Eu nunca fiz isso. Não tenho capacidade para isso, eu não conheço a palavra. E ele falou, tá, tudo bem, meu amigo, me manda uma foto sua. E eu falei, Mel, que não. Eu não posso, eu não consigo. Tá, meu amigo, o Gabriel vai te chamar, pastor Gabriel. Aí manda uma foto sua. E mais uma vez eu falei, não, Mel, que eu não me sinto pronto. Amigo, você está pronto, Deus estará contigo, só me manda a foto, o Gabriel já vai te chamar. E aí, depois da minha quarta, quinta negativa, ele me contou um testemunho atual. E eu peguei e falei assim, eu estou com medo de subir no altar, depois de um testemunho desse. Eu vou subir, vai passar, eu posso falar um monte de besteira, as pessoas acharem que eu falo errado, que eu não sou eloquente, que eu, enfim, eu vou lá, pela honra e glória de Deus, vou honrar o meu amigo, mas entendi o chamado. E aqui eu estou, dia 22 de julho, ontem, amém, 1h da tarde, então a gente tem um pouco mais de 24 horas que eu fiquei sabendo dessa pregação, e eu fui loucamente atrás do que eu vou falar, meu Deus, e agora, Deus, pelo amor, aparece aqui, revela-te a mim, e me entrega essa palavra. E eu, como um bom humano, esqueci que era cristão, eu vou procurar alguma coisa que eu domino, que eu adoro falar, vou lá no chat GPT, vou botar uns versículos no meio, vou falar com tanta propriedade que as pessoas vão, meu, é pastor mesmo, cara. E logo pensei, casamento. Casamento, o que tem na Bíblia de casamento, sucesso no casamento, homens casem, vou falar para homens, não, mas é um culto de família, não tem nada a ver. Não estava em paz. Fui viajando e tentando procurar algo com conquistas, empreendedorismo, que é o que a gente fala nas nossas palestras. Vou botar no chat, nada a ver, coração não estava em paz. E aí, meus amigos, eu esqueci que eu era cristão nesse momento, porque eu estava apavorado. E eu senti como se fosse uma flecha vindo na minha cabeça, assim, na altura, pum! E aí, Márcio, não está esquecendo de nada?
E eu falei, é verdade, Pai. Eu fui lá para o meu cantinho, onde tem as 2 marcas do meu joelho, no tapete da minha sala, onde todos os dias às 5 horas da manhã, eu boto meu joelho lá e peço. E lá eu comecei, então é agora. Vai, manda braba aí que é amanhã, nós não temos tempo. E eu abaixei a cabeça e eu orava, meu Pai, me usa, faz o que tu quiser com a minha voz, mas que seja a tua voz e não a minha, pelo amor de Deus, desce agora. E lá deu 5 minutos, 10 minutos e nada. E eu falei, meu Deus, vai ter que ser casamento. Mas eu continuei, eu não desisti, porque a gente é inconformado, e eu acreditava que ele tinha sim uma palavra, não era possível o Mel que fazer uma grande loucura dessa, me expor aqui, eu chegar aqui e gaguejar sem saber o que falar. E em determinado momento, que eu já estava há muito tempo ali ajoelhado, parecia que eu recebi alguém batendo na minha porta, assim. Márcio Zig, e eu falei, oi, tá com medo, né? Aí eu fiquei em silêncio, e mais uma vez ele repetiu para mim, tá com medo, né? Eu olhei para cima, e falei, muito medo, não me sinto preparado para isso, eu preciso que tu me use. E ele não falou mais nada, ele encerrou aí, e no final ele só falou assim, vai. E eu, e agora? O que ele quis dizer com isso? Vou interpretar como? Eu não tenho mais nem tempo, Mel que já não me respondia mais. Falei, Mel, que tu me bota aqui e não me responde, atende esse celular, o que eu falo? E aí vocês vão entender, ao decorrer da palavra, por quê disso. E agora uma situação engraçada que eu já sabia que eu ia passar. Por favor, mídia, que legal fazer isso. 2 Coríntios 12, 9, por favor. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Aqui estou fraco. E aqui estou recebendo o poder de Deus agora. Porque eu decidi acreditar que a presença dele me basta. Mas, meus amigos, se dependesse da minha vontade, hoje, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Peço desculpas, não é nada com vocês, é comigo mesmo. Porque não me sentia capacitado, e mesmo com a graça, eu ainda assim não estava confiante. Mas, quando eu cheguei aqui, mais cedo, estávamos no gabinete orando, oramos muito, conversamos, e as ideias foram vindo, e a paz foi chegando, e eu fui ficando grandão. Eu fui falando assim, cara, que legal, essa coisa da graça, ela realmente basta. Não preciso de mais nada, eu estou em paz, eu estou na casa do Senhor. Ele me pediu para ser usado, eu vou lá, vou fazer meu papel, daqui a pouco vai dar 10 meses, já vou estar em casa, tudo resolvido. Eu comecei a ficar muito confiante. Isso agora. E meus amigos, por favor, mídia, Mateus 14, 28 a 31. O que aconteceu com Pedro, aconteceu comigo nessa escada aqui, ó. Então Pedro falou, se é o Senhor mesmo, que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Pedro estava falando com Jesus, muitos conhecem a história, uma das poucas que eu sei, e ele estava no barco, na tormenta, vendo Jesus, e falou, se é isto mesmo, me prova e me faça andar. E o que Jesus falou para Pedro? Venha. Ele não mandou um áudio de 2 minutos, ele não mandou um textão, ele não argumentou nada, ele só falou, venha. E o que Pedro fez? Foi, e assim ele caminhou sobre as águas, e assim o Zig subiu as escadas, igual, porém, tudo muito lindo, tudo muito bonito. O que acontece na sequência? Pedro saiu do barco, começou a andar na água, e de repente a tormenta começou, ele começou a ficar com medo. O Zig, quando terminou de subir o último degrau, aquele grandão, que estava imponente, forte, corajoso, tremeu na base. Estou tremendo um pouco ainda, um pouco mais tranquilo. E o que Pedro fez? Olha ali. Ele pediu socorro, porque ele começou a afundar. Assim como eu pedi socorro de joelhos ali embaixo, porque eu estava afundando, eu estava tremendo e eu estava muito nervoso.
E o que ele fez? Pediu socorro. E o que Cristo fez? Deu as mãos. Pedro, vem. E foi lá e pegou Pedro e levou e não deixou afundar. Mas é aí que está, meus amigos. E aqui nós já começamos a pregação. Olha o que Jesus falou para Pedro depois de ter ajudado. Como é pequena a tua fé. Por que duvidou? Eu já não tinha te falado que a graça bastava? Que era só subir e falar e deixar ser usado? Por que na hora que tu chegou lá, tu tremeu de novo? Pedro, por que na hora que tu estava andando, tu afundou e ficou com medo? Faltou fé? E meus amigos, eu vim com medo, eu vim cansado, eu vim de umas longas semanas, e assim muito, mas muito longe de estar preparado, muito longe de estar preparado. Sei que muitos de vocês, quem sabe a maioria, têm um entendimento muito maior do que o meu sobre a Bíblia. Mas eu vim, eu estou aqui e eu sei que eu não estou sozinho. Além da presença de vocês, eu tenho hoje meu Pai amado segurando a minha mão aqui do lado. Mas eu só estou aqui porque eu já não sou mais eu. E isso faz 1 ano, o dia que eu decidi não ser mais eu. Nós temos pouco tempo de conversão, mais ou menos 3 anos e meio, e de batismo 1. E foi esse dia que eu resolvi não ser mais eu. Por favor, mídia, Gálatas 2, 20. Vou ler só a parte que eu botei, porque ele está muito grande e não era o que eu estava preparado, perdão. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E é por isso que hoje eu estou aqui, confiante e fiel que Ele está nos ajudando. Eu vou falar um pouquinho, meus amigos, eu gosto de incomodar e de instigar, esse é o nosso papel diariamente nos nossos negócios. Mas o mundo é sedutor. Eu era do mundo há 4 anos, e eu me sentia como uma criança sem a liderança dos pais. Gabriel, é muito mais fácil uma criança não ter hora para dormir, não precisar se alimentar da forma necessária, não quer ir para a aula, não vou. E assim que eu me sentia no mundo, cara, o mundo é uma delícia, eu posso fazer o que eu quero, a gente trabalha, ganha dinheiro, eu vou conquistar, eu vou viajar. Por que eu vou ficar me privando e viver uma vida que eu nem nasci lá dentro, eu nem sei como é que é, achava até crente chato, e o que eu vou fazer dentro de uma igreja? E isso não é uma troca ruim, meus amigos, é uma troca boa, porque tu troca a liberdade por obediência. E a partir do momento que tu troca a liberdade por obediência, as coisas começam a acontecer na tua vida como nunca aconteceram. E isso é o sobrenatural de Deus agindo. A nossa vida era muito boa, muito confortável, mas quando Deus entrou, o sobrenatural aconteceu. Tudo foi multiplicado por 100, por 1000, pessoas chegando, e a nossa voz indo cada vez mais longe, e com certeza trazendo mais almas para perto. Porque os improváveis são grandes soldados e agentes, ferramentas da palavra de Deus, porque eles conseguem trazer mais improváveis. Assim como a Get Church traz muitos improváveis, a gente começou a trazer também, pela honra e glória do Senhor. E esses milagres, meus irmãos, eles começam a acontecer porque é muito forte. Hoje, vocês vieram aqui por algum motivo, alguns buscando respostas, outros tentando entender algo que esteja acontecendo, cura. Mas o que eu aprendi nessa minha curta jornada é que a gente não vem aqui a um culto para pedir para Deus realizar os nossos planos. A gente não vem aqui, não deveria vir aqui para pedir a cura exatamente daquilo. A gente, quando aceita Cristo, ganha uma carta bônus de poder estar dentro dos planos de Deus. E é isso que faz o milagre acontecer na vida de cada um. E não o teu pedido, como o Gabriel falou. Muito bem falado. A partir do momento que tu entra nos planos de Deus,
os teus planos se tornam irrelevantes, porque o plano perfeito e agradável é o dele e não o nosso. Mas, como a vida cristã não é tão fácil como o mundo, existe um desconforto quando a gente entra. Não, mas Deus, eu quero aquilo. Como assim eu vou ter que fazer aquilo? Pô, eu queria estar em casa hoje com meus filhos descansando. Por que eu vou ter que subir num altar, passar vergonha e medo? É porque agora eu não vivo mais os meus planos, eu vivo o plano dele. E eu aceito o chamado. E é isso que eu trago com toda humildade no coração para que vocês façam. Esqueçam os seus planos. Orem para que os mesmos planos sejam os seus e os dele. Mas confiem nos planos dele, porque ele te escolheu para estar dentro desse plano. Isso é uma honra, não é todo mundo que está lá dentro. Por favor, Jeremias 1:5. Eu nasci ontem para Cristo, mas como estamos falando em planos dele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Foi assim com Davi. Quantas vezes nós ouvimos aqui pastor Melk falando na Quinta Governe? Quantos anos foi que Saul já tinha perdido o reinado para Deus, e Deus já tinha ungido um menino? Mais de 30 anos, quase 40, e Davi nem nascido tinha, e ele já tinha sido ungido como rei. E assim é com a gente, meus amigos. É por isso que os nossos planos não são exatamente os que dão certo, porque antes de tu nascer, antes de tu brotar do ventre da tua mãe, Deus já tinha o desenho completo, a rota toda desenhada, meus amigos. Não adianta insistir no errado, só existe um plano, e esse plano é estar dentro do plano dele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas por que eu estou contextualizando tanto? Porque eu quase não acreditei no plano dele hoje. Eu quase não acreditei nos planos dele quando o Melk me ligou. Eu quase não obedeci à vontade dele. E vocês vão entender o porquê. Mas para contextualizar isso, por favor, Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não vai fazer sentido, mas depois, no final, eu prometo que vai ser legal. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Meus amigos, sabe uma coisa que me incomodou muito depois que eu aceitei Jesus, e eu tenho certeza que é assim com a maioria de vocês? Eu não consigo mais mentir. Toda hora que eu penso em mentir, eu lembro do meu pai que me trouxe até aqui, honrado e perfeito do jeito que é. E hoje algo que norteia a minha vida é viver conforme Jesus. Eu sempre penso, Jesus faria isso? Gil, que honra te ter aqui. Jesus faria isso? Se eu enxergar que ele faria, eu vou lá e faço. E agora, Jesus mentiria? Por que eu estou falando de mentira? Já viajou, já fui para um lado, onde é que tu está, Zig? Meus amigos, eu tinha um repertório gigante de mentirinhas operacionais. Eu não era um mentiroso. Sempre tentei ser um homem honrado, um homem honesto. Mas eu tinha um repertório, meus amigos, de mentirinhas operacionais, corriqueiras do dia a dia. Qual que é essa mentirinha? O teu celular toca, tu não está fazendo nada, está rolando Instagram. E é um amigo teu, uma pessoa. Não vou atender esse chato agora. E aí tu não atende. Daqui a pouco ele te encontra e fala, pô, te liguei ontem. Correria, cara, não consegui. A tua esposa pede, passa lá e compra um pão quando estiver chegando. Pô, amor, acabei de passar na frente da padaria, não dá mais. E nem passou ainda, escolheu outro caminho mais longe, mais perto, enfim. Essas são mentirinhas operacionais e elas são um perigo. E por que eu trago isso? Antes disso eu quero trazer nós estávamos conversando agora, os mais velhos vão lembrar de um filme do Jim Carrey, momento de humor aqui, que era, acho que o nome é O Mentiroso, algo assim. E esse homem, ele era muito mentiroso, ele vivia numa mentira, ele não conseguia falar a verdade. E ele mentia no trabalho, ele era advogado, mentia nos julgamentos, mentia para os sócios, para os funcionários, mentia para a família, para a esposa, para o filho. Mas no filho ele se deu mal, porque, para resumir, um dia teve o aniversário do filho,
Todo mundo sabia que ele era um grande mentiroso, parabéns, coisa e tal, bolo, vela. E o filho foi assoprar a vela e fazer um pedido, um desejo. E ele pediu que meu pai não minta durante 24 horas. Quem lembra desse filme vai saber o que eu estou falando. A vida do Jim Carrey virou um colapso. Ele teve que se afastar de pessoas que ele mentia para estar perto. Ele teve que parar de mentir. Ele começou a se aproximar da esposa e do filho, porque ele mentia para não estar, e agora ele não conseguia mais mentir, ou seja, o plano perfeito. Se afastou do que não presta e foi para dentro do que presta. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque no filme é engraçado, mas quando a gente aceita Jesus, é exatamente isso que acontece, ou deveria acontecer. Não somos perfeitos, acho que ainda encaixa uma mentirinha ou outra durante o dia, quem sabe com um fornecedor, com alguém que esteja trabalhando conosco, e tu queira escapar de uma forma mais fácil, mais simples, e essa mentira ela não machuca a outra pessoa, porque ela nem sabe que ela existe, é uma mentira leve. Mas meu amigo, estávamos conversando agora no gabinete, uma pessoa que comete um grande pecado, aquele pecado visível, matou, roubou, traiu, isso é muito grande, isso é muito feio, e a gente julga, meu Deus, aquele cara traiu a mulher traiu ele, matou, roubou. Essa pessoa, ela está passando por um pecado tão grande, que é muito visual, e ela mesma consegue muitas vezes se arrepender, e dentro do arrependimento pedir perdão, e ali ela está limpa, porque Deus não está nem aí para o teu passado, Ele está de olho no teu futuro, Ele quer saber do teu futuro, se tu mentiu, se tu traiu, se tu roubou, a partir do momento que tu se arrependeu, entregou a vida a Cristo, e pediu perdão, está limpo. Agora meu amigo, quem aqui pede perdão, quando mente que não podia atender o celular, quando mente que não pôde passar na padaria, ou seja, muitas vezes tu está mais sujo que um grande criminoso. Olha o poder das pequenas mentiras, e é aí que começa a obediência, nas pequenas verdades diárias, que a gente alimenta no coração da nossa família, dos nossos colaboradores, dos nossos patrões, é ali que encontramos a verdadeira obediência. Antes de julgar um grande pecador, veja se ele não se arrependeu, pediu perdão, enquanto tu ainda não fez isso. Hoje é o momento para que a gente se arrependa dos pecadões e dos pecadinhos, porque Deus não metrifica isso. Enquanto tu não se arrepender e pedir perdão, eles vão ser carregados contigo para sempre. Por que o Zig está falando de mentira? Porque eu quase contei uma mentira para o Melk, a mentirinha operacional, que não seria necessariamente uma mentira, mas quem sabe uma desculpa. E olha que eu tinha um ofício para entregar para o Melk, cheio, grandão, Melk, estava em São Paulo ontem, não consegui chegar, muitas coisas, correria, empresa, três semanas seguidas em São Paulo, semana que vem estou indo de novo, na outra semana seguinte estamos indo de novo, amigo, infelizmente não vai dar, vamos deixar para daqui a 2 quinta-feiras. Por que, meus amigos, que eu estava fazendo isso? Porque eu estava com medo. E aí começamos a entrar na palavra, e prometo que vou ser rápido. E eu vou fazer algo aqui que provavelmente é inédito nesse altar. Pastor Lucas Torres nunca fez, eu tenho certeza absoluta. Raíque Carmelo nunca fez isso que eu vou fazer agora. Melk, Gabriel, acho que não também, mas está mais perto de mim. Eu vou pregar sobre medo, com medo. Ou seja, meus amigos, muitas pessoas vêm aqui e contam testemunhos que aconteceram na vida. Eu vim aqui ser um testemunho real, atual e presente, porque eu estou morrendo de medo, eu estou nervoso, e a minha pregação não poderia ser diferente, senão medo. O medo que nos prende e o medo que nos faz ser desobediente. Essa aqui eu recebi a palavra agora, Jeremias 29, por favor, 11 até o versículo 13. Quando eu senti medo, eu senti vergonha. As pessoas, o que elas vão achar de mim? Eu não tenho entendimento das palavras. Será que eles vão ficar de braços cruzados, ninguém vai interagir? O que vai acontecer? Vão achar que eu falo mal, que eu não estou preparado. Mas olha só como dá conforto o texto em Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal,
para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Meus amigos, quantas vezes a gente se importa com a opinião dos outros e por medo deixa de seguir a vontade de Deus? Olha o que ele fala. A única pessoa que está aqui para te julgar ou para te orientar sou eu. E o que eu quero? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fins especiais. Para e pensa, até quando o medo vai te travar e impedir que tu cumpra a vontade de Deus, sendo que tu tem o texto na mão para seguir em frente, sem que a opinião das pessoas seja fundamental para o teu desenvolvimento e para que tu deixe ser usado. Glória a Deus, Pai. Obrigado. Meus amigos, 2 Timóteo 1:7, por favor. Capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Como diz nosso pastor Lucas, não sou eu que estou falando, desde o início, desde quando o Mel que fez a grande loucura de me ligar. Quem está aqui é Deus. E olha o que Ele está falando para a gente. Deus não nos deu espírito de covardia e temor. Quem são vocês para hoje estarem paralisados por medo, sendo que o Pai já disse que isso não existe? Não sou eu que estou falando, essa palavra não é minha. Eu seria arrogante e mentiroso se eu falasse que eu que criei isso. Está ali. E lógico que não tem problema nenhum tu ter medo, medo responsável, aquele medo genuíno de um risco, de um perigo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do medo que te paralisa e que te trava e que bloqueia a tua obediência. O problema não é sentir medo, meus amigos, mas o problema é quando o medo começa a tomar decisões no lugar de Deus. E é isso que acontece diariamente nas nossas vidas, meus irmãos. Não era para eu estar aqui hoje, porque o meu medo ia me impedir de arriscar e ser obediente e seguir a palavra que Deus tinha para a minha vida. E essa palavra hoje pode ser que não atinja a maioria, mas se sair daqui uma pessoa desbloqueando um medo e obedecendo a Deus, eu tenho certeza que o milagre vai acontecer e já estarei satisfeito por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque quando o medo te paralisa, ele deixa de ser um simples medo, mas ele se torna em desobediência e incredulidade. Desobediência e incredulidade, ou seja, uma fé pequena. Eu não tenho fé, porque eu tenho medo. Tu está botando medo na frente. Rapidamente vou mostrar 3 tipos de medo para vocês verem como o medo é sacana. Primeiro, medo disfarçado de bom senso. Qual medo é esse? Pô, não é o momento. O Zig não está preparado. E eu ouvi isso de pessoas muito próximas e concordei. Realmente não sou pastor, não tenho entendimento. Vou chegar lá, vou ter que ler. Como que eu vou fazer? Nunca pedi para ler ali os versículos. O que eu faço da minha vida? Olha só o medo disfarçado de bom senso. Isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Outro medo disfarçado de humildade. Ah, esse é lindo. Meu Deus, como o Zig é humilde, que menino querido. Quanto pastor aqui seria mais capacitado do que eu? Olha como eu sou humilde. Gabriel vinha fazendo um lindo trabalho nas últimas quintas-feiras, um homem ungido. As pessoas estavam chorando. Quantas pessoas recebendo Jesus? Por que eu? Ele é muito mais capacitado. Medo disfarçado de humildade. Todos os dias a gente faz isso. E terceiro, um medo disfarçado de cuidado com os outros, e esse me pegou no coração. Meu Deus, eu vou encontrar gente com dor, com doença, procurando respostas, e eu posso ser irresponsável e prejudicar alguém falando uma besteira. Eu estou muito preocupado com os outros, eu não vou
E todos esses medos eu trouxe porque foi tudo que eu pensei em falar para o Melk. Mas aqui estou. Não perdi para o bom senso, nem para o cuidado. E aqui estamos obedientes ao chamado. Meu amigo, minha amiga não, minha esposa disse que homem não tem amiga, conhecida. Meus amigos e minhas conhecidas. O medo é de Deus, será isso? Deve ser, né? Casamento, né? Com certeza, amém, glória a Deus. Aperto de mão, por favor, não beijem o meu rosto, porque eu adoro abraçar e vai dar ruim. O medo é criativo, meus amigos. Eu falei 3, mas ele está todos os dias correndo aí, tentando te pegar de algum jeito. O medo é inovador. O medo todos os dias cria uma nova oportunidade e uma nova justificativa para fazer tu acreditar que aquilo é razoável e é verdadeiro. É inovação pura. Olha que esperto que é o medo. Se tu não cair num, meus amigos, ele vai te pegar no outro. Por isso que a partir do momento que se torna obediente, o medo não te pega mais. E é por isso que a gente está aqui hoje honrando, glorificando o nome do Senhor. Já partindo para o fim, como o pastor Lucas diz, é Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui é Bíblia. Não é o que eu acho e o que eu quero. Alguém conhece Moisés? Foi a primeira história bíblica que nós conhecemos na vida. E Moisés, meus amigos, ele estava num deserto, pastoreando ovelhas. E muito tranquilo, em paz, resolvido. Pastoreando ovelhas, simples, calmo, tranquilo. Quando de repente ele viu aquela sarça ardendo. Era fogo, muito fogo. Mas ela não se consumia. Ela queima e não destrói, ela só queima, é só fogo, é só luz. E ali ele começou a entender o sobrenatural. E ele foi até aquela sarça. E lá na sarça ele recebeu a mensagem de Deus, que falava: vá até Faraó. E aqui temos 5 desculpas e medos que Moisés poderia ter mudado a história da nossa Bíblia. Pensa se ele não estivesse lá. Lógico, Deus é perfeito, ele daria um jeito, provavelmente seria outro, até melhor, porque os planos dele sempre são melhores. Mas Moisés, quando recebeu essa palavra em Êxodo 3:11, ele falou para Deus: quem sou eu para ir ao Faraó? E que medo é esse, meus amigos? Eu acabei de falar que ele é criativo, e é totalmente diferente dos outros que eu falei. Esse é o medo da inadequação, ou seja, ele não se sentia adequado. Quem sou eu? Estou aqui pastoreando ovelhas, por que eu? Olha quanta gente tem potencial para falar com o Faraó, por que eu nem sei falar? Ele estava caindo no medo, mesmo olhando a sarça queimar e não se consumir. Imagina você olhando para os olhos de Cristo pegando fogo, ordenando que você faça algo, e você simplesmente fala assim: quem sou eu? Quem é o Zig para subir aqui no altar? Que estava o Raik segunda-feira, que estava o pastor Lucas, que estava o Saulo ontem. Meu Deus, quando eu vi o culto do Saulo ontem, eu falei para minha esposa: eu não vou mais. Não dá. Mas olha Moisés, com o mesmo medo que nós tivemos. E olha quem ele foi, a partir do momento que ele aceitou e foi obediente. Mas esse é só um dos medos de Moisés, só um. E quando eu pensei em subir aqui, eu pensei nesse mesmo medo dele, e algo que hoje pega muita gente é o acesso à informação. Hoje em redes sociais, ou em momentos que tu pode parar para estudar e apresentar algo, é muito fácil tu fazer um texto lá numa inteligência artificial, no ChatGPT, no Cloud, e fazer um vídeo lindo e postar no Instagram. E eu acho que tem que ser feito mesmo. Tem que ser feito. Vamos espalhar a palavra. Não interessa se foi no Cloud, se é de verdade, se tu quer realmente que aquilo chegue, que aquela mensagem chegue, continua. Mas o medo que eu tive aqui foi porque pastor Mel e pastor Lucas Torres falaram: tu é o cara, tu tem muito conhecimento, tu tem que deixar Deus te usar, olha esse potencial. E eu tive medo.
será que eles vão descobrir lá em cima do altar que eu não sou tão bom assim como eles pensam? Porque quando eu vou fazer um vídeo, um roteiro para a nossa empresa, para os nossos perfis pessoais, eu tenho tempo, eu crio, além da ajuda divina, eu uso a ferramenta que nós temos hoje, que tem que ser usada. Mas e aí? Aqui em cima, vulnerável. Cadê o chat? Nem internet eu tenho, se eu ficar pesquisando aqui eu vou demorar, e vocês vão ver. E olha o medo que quase me impediu de vir até aqui. Segundo medo de Moisés, Êxodo 3:13, e ele fala para Deus: e se eles perguntarem quem te enviou? E esse é o medo da credibilidade. Eu vou chegar aqui, e se eles perguntarem, quem que é esse menino ali, que não sabe nada de Bíblia? E aí, quem que te enviou? Meus amigos, quem que me enviou até aqui hoje? Foi o pastor Melk? Foi a pastora Lia, o pastor Lucas? Deus, Ele disse para Moisés, e Ele disse para mim: você não vai convencer todo mundo com a tua palavra, tu não vai convencer nenhuma alma sentada naquele culto, porque a credibilidade, meus amigos, ela não é minha. A credibilidade é do nosso Pai que me trouxe até aqui em cima. E se eu estou falando hoje, receba, porque a credibilidade vem do céu. Se eu estou aqui falando hoje, é porque eu fui obediente, aceitei um chamado. E a credibilidade não é minha. Vocês não me conhecem, vocês não sabem se eu sou verdadeiramente honesto, mas espero que vocês saibam que o Pai, o Criador, é perfeito. E se Ele me deu a credibilidade, receba. Ninguém vai te levar a sério, meus irmãos, mas ninguém precisa te levar a sério a partir do momento que as pessoas enxergam Cristo nos teus olhos. Isso não é aqui, nesse altar, isso é na vida, isso é no dia a dia. Ninguém vai duvidar de ti a hora que eles enxergarem a chama ardendo dentro dos teus olhos. Terceiro medo, Êxodo 4:1, por favor. Medo da rejeição. E se não me crerem, meu Deus? Ainda assim, cheguei e falei: e se não me crerem? E a rejeição é dolorosa, porque geralmente quem nos rejeita é quem está perto. Tu traz algo e as pessoas muitas vezes não creem, porque elas às vezes não enxergam a autoridade em quem está perto, mas muitas vezes enxergam a autoridade, grandes autoridades, em quem está muito longe. Eu e minha esposa já conversamos sobre isso. Muitas vezes tu fala para tua esposa uma coisa, ou ela fala uma coisa para ti, tu diz não. Mas se vem o Tiago Brunet falar a mesma coisa, ela fala sim. Será por quê? Meu irmão, essa credibilidade vem do céu mais uma vez. Você precisa mostrar para ela, você precisa mostrar para o seu irmão do lado, que é lá do céu, e é lá que eles têm que crer, e não em mim. Por isso que o Tiago Brunet, ela confia, porque ela enxerga a chama que ela ainda não enxergou no meu olho. E é por isso que nós homens precisamos sermos sacerdotes desses lares, estudar a palavra diariamente, sermos filhos fiéis de Deus, para que a credibilidade recaia sobre nós, e a gente não dependa de alguém longe. Terceiro medo de Moisés. Quarto medo, Êxodo 4:10. Eu não sou eloquente, e essa eu acho que é para a grande maioria. Olha o que ele fala: não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua, não sei falar em público. É um dos maiores medos, eu acho, depois da morte, é falar em público. Confesso que não tenho tanto, mas falar algo que tu não conhece é muito desconfortável. Eu pensei, eu vou subir lá, parece aquele aluno da cartolina, que não estudou enquanto o outro está apresentando. E quando eu cheguei aqui em cima eu me senti assim, porque eu estou segurando essa cartolina, mas quem está apresentando é Deus. É o meu Pai amado que está aqui hoje, apresentando cada palavra para vocês. Quinto medo de Moisés, estou pulando, já estou atrasado, vou fazer igual o Raí, que sai daqui às 11. E aí é o último medo de Moisés, e esse medo ele é o mais perigoso, apesar do mais honesto, que é a fuga.
Êxodo 4:13. Finalmente Moisés fala para Deus: meu pai, por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa, mas não eu. Foi o que eu pensei em falar para o Melk: por favor, Melk, envia qualquer outra pessoa, mas não eu. E esse medo, ele é o mais honesto, mas ele é o que mais enfurece a Deus. Porque esse medo, ele não é mais medo, ele é uma grande verdade. Tu ouviu a palavra de Deus, tu entendeu a mensagem, e mesmo assim falou: não vou. Aí a incredulidade, meus amigos, está entregue, perfeita. Isso não é mais medo, isso é incredulidade, isso é desobediência. E aí é onde Deus se enfurece com a gente. Aconteceu com Moisés, meus irmãos, imagina com a gente, meros seres mortais que aqui estamos. Mas, caminhando para o fim, esse provérbio foi o que despertou totalmente a minha pregação. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O medo que nós estamos falando até agora é o medo que vem do homem, que vem da terra e do mundo. Mas o temor, meus irmãos, o temor vem do céu. E é o único tipo de medo que nós temos que ter, é de não sermos obedientes à palavra do Pai. É o único temor que nós temos que ter, de não fazer o que Deus ordenou que nós fizéssemos. Vai dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a boca aberta é você, nossa fechada é você, é tudo sobre você. E eu vou subir o monte, eu vou subir o monte, que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo. Então me tira o medo, então me tira o medo. Pastor Gabriel, você pediu para alguém levantar? Eu não pedi. Eu falei, meus amigos, não sou eu que estou aqui, mas é a figura do Pai. Deixa eu finalizar, porque eu escrevi uma coisa que eu achei muito bonita e eu preciso trazer para vocês. Não vou deixar passar batido. Por favor, 1 minuto só da atenção de vocês. Eu aprendi com os pastores que 1 minuto é mais ou menos 10 no relógio deles. Sabe o que você fala para Deus quando você deixa o medo te paralisar? Essa frase eu criei, não tem no Google nem no Cloud. Você está falando para Deus: Deus, o medo me paralisou. Ou seja, a tua palavra não é suficiente para mim. Então toda vez que o medo te paralisar, fala para si mesmo, em alto e bom tom, bem alto, para ter bastante vergonha: Deus, a tua palavra não basta para mim, não é suficiente. Quando o teu medo te paralisa, você fala para Deus assim: aquele mar vermelho foi uma ressaca, tu não abriu nada. O vinho, primeiro milagre,
Não, tu não transformou a água em vinho. Eu acho que eles devem ter trocado lá o tonel. Pedro andou num banco de areia. Não era o mar que ele estava andando por cima. Toda vez que o medo te paralisa, meus irmãos, tu está falando tudo isso. Tu está tirando a credibilidade do Pai. Mesmo depois de tudo que nós já vimos, todos os milagres acontecerem. Prestem atenção, e quando o medo paralisar, repitam isso que eu falei hoje. E tenho muita vergonha de repetir isso. E eu sou adepto ao jejum, inclusive estou acho que 30 horas sem comer, apelei para tudo que eu podia. Quando é que foi, vida? Ontem nós jantamos, era... já deu, não deu 30, né? Não posso mentir, 25 horas de jejum. E aí, brincadeiras à parte, mas a gente vê muito hoje, inclusive dentro da igreja, é muito comum, aquele crente que faz tudo o que tem que ser feito. E eu olho para a Mariana e eu falo assim, eu queria ser aquele crente. Pô, ele faz jejum de 72 horas só na água. Consagra, honra tudo a Deus. Olha só que crente perfeito, ele vai no culto de domingo a domingo. Ele tem um clã na casa dele de casais, ele tem um clã de homens na casa dele, ele tem clã, ele tem tudo. Ele é perfeito. Mas meus amigos, Deus não quer uma fé perfeita, Ele quer uma fé honesta. Muitas vezes esse crente, muitas vezes nós crentes, estamos conversando com Deus, mas Deus, eu faço tudo tão certinho. Por quê que eu estou vivendo essa tribulação, essa dificuldade, essa dor, esse medo? Por que que tu me tirasse um ente querido que se foi? Para que essa doença, eu sou tão novo? Porque, meus amigos, essa fé, ela não depende apenas do que tu faz, ela depende do quanto tu acredita. Lucas fala aqui, antes de começar o culto, o milagre de Deus vai acontecer conforme a tua fé, e não conforme a tua entrega necessariamente. Marcos 9:24, essa é uma das orações mais honestas e que nós mais devemos fazer diariamente. Eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Isso é um ato de maior honestidade que nós podemos ter com o nosso Pai amado. Assumir que a gente faz tudo por Ele. Jejum, culto, a gente serve, mas a vida vive uma desgraça. É porque tu continua incrédulo, porque tu continua paralisado quando encontra o primeiro medo, e tu desobedece a Deus quando Ele manda você ir. Quando Ele fala vá, você arranja uma desculpa. E aí, meu amigo, não tem jejum na causa, não tem servir, não tem louvar, não tem jejuar, não tem nada, se tu for incrédulo. Você precisa ter uma fé honesta, meus irmãos, uma fé verdadeira. Agora eu vou finalizar, e essa parte eu acho muito legal. E eu falei, cara, que medo, imagina se eu chamo uma galera lá para frente para aceitar Jesus e não vem ninguém. Que feio para mim. Mas, meus amigos, eu sei que isso não vai acontecer. Na verdade, perdão, Deus, poderia sim acontecer. Essa frase para mim é o que fecha, e se ela não mexer contigo, de nada valeu a minha palavra que eu trouxe do céu. Meus irmãos e minhas conhecidas, prestem atenção nisso que eu vou falar. A partir do momento que o diabo perceber que já não existe mais medo dentro do teu coração, ele nunca mais vai tentar contra a tua vida, e ele nunca mais vai tentar contra a vida da tua família. Porque quando tu mostra para o diabo, eu não tenho mais medo, tu mostra para Deus ao mesmo tempo que Ele é fiel para realizar tudo que eu preciso, inclusive me proteger do diabo, do inimigo e do inferno. Então leva isso hoje. Perca o medo, libera o medo, não deixa que esse medo te trave, porque enquanto ele estiver aí, o inimigo vai estar acompanhando você lado a lado. E não seja injusto com quem não tem nada a ver. Os teus filhos pequenos que estão em casa,
Eles precisam que tu perca o medo por eles. A tua esposa, o teu esposo. É por isso que nós estamos aqui hoje, para desbloquear o medo que te prende. E eu sei que cada um tem um, meus amigos, e eu sou o primeiro a levantar a minha mão. E hoje eu vim aqui finalizar, perguntar para vocês se aqui alguém tem algum medo em algum âmbito da sua vida. E por favor, cuidado com as mentirinhas. Eu vou pegar vocês. Não sou eu que estou falando. Alguém aqui hoje tem algum medo que está bloqueando, que está te travando e de forma muito perigosa te tornando incrédulo e desobediente? O medo de uma conversa difícil no trabalho, o medo de uma conversa difícil com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, o que ele vai achar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um medo, meus irmãos. Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Eu tenho medo que me bloqueia. E se assim você tiver também, levante a tua mão, porque hoje é o dia de afastar o diabo e mostrar para ele que nós vamos deixar o medo aqui nesse altar. E deixando o medo no altar, meus irmãos, nada vai ser capaz de destruir o que Deus fez pra gente. Nós devemos ser obedientes. Que coisa linda, quantas mãos levantadas. Agora eu quero ver se vocês têm coragem. Eu sou o primeiro. Eu vou vir aqui com meu braço levantado, porque eu tenho muito medo. Eu tenho muitos medos que eu preciso deixar aqui nesse altar agora. E se você também tem, hoje é o dia de afastar o diabo de dentro da tua casa e desbloquear e fazer você viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Onde da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é
dizer, Moisés, suba em meu lugar e nos faça entender, Senhor, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Parabéns, Senhor. Hoje vocês alegraram os céus. Raik, acho que assim tu nunca fez, hein, amigo? Quase todo mundo, cara. Mais uma vez, pessoal, imaginem se o medo que eu tive não tivesse me trazido aqui hoje. Eu não sou ninguém, mais uma vez. Vocês ainda continuam enxergando a Cristo. Imagina. Obrigado, Senhor Jesus. Não saiam antes da bênção apostólica, por favor, Gabriel, faça as honras, porque essa eu ainda não sei. Pessoal, que esse medo que hoje habita no coração de vocês, hoje, aqui nesse altar, levem a sério. Isso aqui não é emoção. Eu não estou aqui emocionado. O único sentimento que eu tinha era medo, o resto era Deus. Não se emocionem, levem a sério. A partir de amanhã, toma essa decisão, seja ela qual for, mas não deixa que o medo te paralise, porque o Pai te quer perto, mas para estar perto Ele quer que você seja obediente. Muito obrigado. Fica aqui, vamos só fazer uma oração para encerrar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e nós pedimos que o Senhor nos leve para casa em segurança, que o Senhor domine e governe, Senhor, a nossa mente, que o Senhor tenha controle de quem nós somos, Pai, para que nenhum medo venha dominar o nosso coração, para que nenhum medo venha nos impedir, Senhor, de cumprir os teus chamados para a nossa vida, para que nenhum medo, Senhor, venha interromper os projetos, os planos que o Senhor tem para nós e através de nós. Então nós te pedimos, meu Pai, coloca, Senhor, o teu azeite sobre a nossa cabeça, coloque a tua unção sobre nós, nos dá autoridade nos pés, Senhor, para pisar serpentes e escorpiões, e nos dá o entendimento de que nós somos teus filhos, e que a partir de hoje nenhum medo mais governa a nossa mente, nenhum medo mais governa nosso coração, nenhum medo mais interrompe o agir do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Faz suas mãos de sinal de receber, que a graça do nosso Senhor e as doces consolações estejam com todos nós, em nome de Jesus, vão em paz, amém? Aplauda ao Senhor, aleluia, amém.